No problema de hoje, temos duas esferas condutoras idênticas fixas no espaço a uma distância d uma da outra, em que este d é 50 cm, estão a atrair-se com uma força Fi, cujo módulo é 0,108 newtons. Quando estas duas esferas condutoras são unidas por um fio muito fino condutor e depois o fio é retirado, as esferas passam a repelir-se com uma força Ff, cuja intensidade é 0,036 newtons. Queremos saber o que é que acontece à carga das esferas depois de se tirar o fio condutor e queremos determinar a carga inicial de cada uma das esferas. Dominar a física e desvendar os seus segredos. Este problema não é tão fácil como à primeira vista pode parecer, porque tem aqui um ou outro pormenor que é importante mencionar e também não tem uma, não tem duas, não tem três, mas sim 4 soluções possíveis. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que são duas esferas idênticas e temos que considerar que são esferas com um raio suficientemente pequeno e que a distância entre as esferas relativamente a esse raio é suficientemente grande para que a carga esteja uniformemente distribuída em cada uma das esferas. Se assim for, nós podemos considerar cada uma das esferas como uma carga pontual, vamos chamar a esta Q1 e vamos chamar a esta esfera Q2, onde Q1 é a carga da esfera 1 e Q2 é a carga da esfera 2. A distância entre as esferas é a tal distância D, que é igual aos tais 50 cm. Segundo o enunciado, o que nos dizem é, nesta situação, estas esferas estão a ser atraídas uma para a outra, isto é, a força que a carga 2 exerce na carga 1 é dada por este vetor Fi e, por sua vez, a força que a carga 1 exerce na carga 2 é dada por este menos Fi. E é-nos dito que o módulo desta força é dado por... Depois das cargas terem sido ligadas por um fio e o fio ter sido tirado, as duas cargas passam, ou as duas esferas passam a ter uma força de repulsão. E vou representar essa força aqui, isto é a força que esta carga vai exercer nesta, vou chamar F, e esta é a força que esta carga vai exercer naquela, que obviamente tem o mesmo módulo, a mesma direção, mas o sentido oposto, portanto fica menos F. E é-nos dito que a intensidade desta força é igual a 0,036 newtons. A questão agora é o que é que aconteceu quando as duas esferas se ligaram e depois tiramos o fio condutor entre as duas esferas. Isto é, queremos saber qual é que é a carga que cada uma destas esferas vai adquirir. Em primeiro lugar, devido ao facto das duas cargas se atraírem ou das duas esferas se atraírem, significa que ambas têm cargas de sinal oposto. Por isso, eu posso dizer que a carga Q2 é igual a menos A vezes a carga Q1, sendo que A é obrigatoriamente um número maior do que 0. Outro aspecto importante é que, aquilo que eu já mencionei, que a carga total há de ser sempre a soma das duas cargas e como as duas esferas condutoras são equivalentes, a carga vai se distribuir de igual forma por uma e por outra e, portanto, deste lado vamos ter uma carga Q sobre 2 maiúsculo e uma carga Q sobre 2 maiúsculo. É relativamente intuitivo perceber que a carga que eu aqui tenho, depois de tirar o fio, a carga que aqui temos vai ser igual à carga que temos deste lado. No entanto, se tiverem dificuldades em perceber porque é que isso acontece, vejamos aqui este exemplo. Se considerarmos que aqui a esfera do lado esquerdo tem uma carga mais 8 e a esfera do lado direito tem uma carga menos 4, quando ligo o fio, as cargas tendem a equilibrar-se e a carga total, que corresponde a mais 4, vai ter que ficar distribuída de igual forma pelas duas cargas. Aqui, tendo em consideração esta primeira igualdade, isto pode ser escrito como
e sendo assim vou colocar este resultado aqui acima. Sendo assim, se eu souber a carga total, a soma das cargas das duas esferas e este A, eu determino o Q1 e automaticamente determino o Q2. Para determinar o Q maiúsculo, isto é, a carga total, vamos determinar o módulo desta força FF, porque o módulo desta força FF é a força de Coulomb que esta carga exerce devido a esta aqui. É muito simples, FF, o módulo de FF, é igual ao K, que é o tal 1 sobre 4 πε0, vezes o módulo de cada uma das cargas que estão a interagir, portanto, Q sobre 2 vezes Q sobre 2, isto em módulo, a dividir pela distância das duas cargas ao quadrado. Ora, como isto está em módulo, eu posso escrever esta igualdade Este é um resultado importante que eu vou colocar aqui assim. Nós conhecemos o D, que são os tais 50 cm, conhecemos o FF, que é este valor que aqui está, e conhecemos o K, que aproximadamente no sistema internacional é 9 vezes 10 elevado a 9. Logo, eu consigo determinar o que é ao quadrado e consigo determinar carga total ao quadrado. Isto aqui agora já não nos interessa. Portanto, para determinar o Q1, já sabemos o Q maiúsculo, portanto a carga total, só nos falta determinar o A. Para isso vamos calcular o módulo da força que a carga 1 exerce na carga 2 antes das duas esferas serem ligadas pelo fio condutor. Então, de forma análoga ao que fizemos aqui para esta situação, vamos calcular o módulo desta força Fi. Então, o módulo desta força Fi, vamos escrever aqui e depois eu apago. O módulo desta força Fi é igual a K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 sobre a tal distância d ao quadrado. Mas Q2 já vimos que é dada por isto. Logo eu aqui posso escrever que K é igual ao módulo de Q1 vezes o módulo de menos A Q1 sobre d ao quadrado. Ora, como temos aqui isto aqui em módulo, e isto também está em módulo, eu posso escrever o módulo de Fi como sendo... E posso então determinar aqui o Q1 ao quadrado. Ora, isto é outro resultado importante e por isso, como também preciso de espaço, vou guardar este resultado importante aqui assim. Então, devido a estas duas situações, conseguimos obter estas duas equações que aqui estão. Nós aqui conseguimos determinar a carga total no sistema das duas esferas condutoras e com estas duas equações vamos conseguir determinar o A, que nos vai depois permitir determinar o Q1. É isso que então vamos fazer. Uma forma interessante de fazer isso é substituir aqui este Q ao quadrado, tendo em consideração esta igualdade, porque o Q ao quadrado, considerando esta igualdade, vai ser igual a... Ora, quando vamos substituir este Q maiúsculo ao quadrado aqui nesta expressão, nós vamos obter e podem ver, este K vai cortar com aquele K, este D quadrado vai cortar com aquele D quadrado e, portanto, isto vai nos dar uma expressão. Se eu chamar a esta quantidade aqui, multiplicada por A, se eu lhe chamar B maiúsculo, nós vamos ficar com uma expressão que é A ao quadrado mais B vezes A igual a 0. Em que B, obviamente, é dado por... Podemos então apagar tudo isto aqui. Agora, para resolver esta equação em ordem A, não há novidade nenhuma. Toda a gente sabe que o A vai ser igual a menos B maiúsculo mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. Agora, eu não vou fazer estes cálculos, são relativamente simples, mas é muito interessante realizar estes cálculos sem usar qualquer tipo de máquina de calcular. E se estiverem interessados, vejam o vídeo que está na descrição aqui em baixo ou o link
que aparece aqui de um lado ou do outro, nunca sei qual é que é o lado. Então agora aqui o interessante é o seguinte, o B maiúsculo, se fizerem os cálculos, muito simples, não é preciso máquina de calcular, o B vai ser igual a menos 10 terços. E por isso o A vai ter dois valores que vão ter que ser obrigatoriamente positivos, caso contrário isto não estaria bem. E quais são esses valores? Para o sinal mais aqui em cima vai dar 3 e para o sinal menos aqui em cima vai dar 1 terço. Como é que obtemos o Q maiúsculo? O Q maiúsculo obviamente é mais ou menos, atenção, mais ou menos a raiz quadrada de 4D ao quadrado vezes FF sobre K. E quando vão realizar o cálculo, muito simples, não é preciso máquina de calcular nem nada. Mais uma vez, vejam o link aqui em baixo na descrição do vídeo. O valor do Q, para esta situação do Q maiúsculo, portanto a carga total das duas esferas, vai ser mais ou menos 2 microcoulombs. Agora prestem atenção aqui a isto. Porque é que será que o A tem dois valores possíveis e o Q maiúsculo também tem dois valores possíveis? Isto significa que há 4 combinações de Q1 e de Q2 que são válidas para a situação que nós aqui temos. Isto é, há 4 combinações de Q1 e de Q2 que fazem com que, quando eu tenho Q1 e Q2 nesta situação, elas vão atrair e quando se ligam as duas esferas com um fio condutor e as cargas se equilibram, elas vão se repelir. E quais são então esses valores? Muito simples. O Q1 é igual a Q maiúsculo sobre 1 menos A. E o Q2 é dado por isto. Portanto, não tem nada de especial. Sabendo o Q1, automaticamente se determina o Q2. Ora, o que aqui é extremamente interessante é que esta carga que é maiúsculo pode ter dois valores e para cada um desses valores há dois valores possíveis de A. Daí as 4 situações possíveis, as 4 soluções possíveis. E quais são elas? Portanto, os valores que eu aqui vou colocar na tabela são em microcoulomb, isto é, 10 elevado a menos 6 coulombs. E esta situação aqui é quando temos o Q maiúsculo, a carga total, mais 2 microcoulombs, e estas duas situações são quando temos a carga total menos 2 microcoulombs. Este é um problema extremamente interessante, mas que devem trabalhá-lo por forma a conseguir entender aqui todos os pormenores. E se quiserem realmente ver como é que facilmente se chega a estes resultados, sem o uso de qualquer máquina de calcular, não se esqueçam, vejam o vídeo que está no link aqui na descrição em baixo. Bom estudo, bom trabalho. No problema 2, no problema 2, FI, cujo módulo é 0.0. Para isso vamos a outra